Provérbios capítulo 9, versículo 1 está escrito: A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: Venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastam-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Nessa continuação, a série de estudos sobre o livro de Provérbios, nós temos aqui o convite e o chamado ao banquete da sabedoria. Mais uma vez, Salomão personifica a sabedoria como alguém que está disponível para que nós tenhamos relacionamento com ela, e nesse relacionamento nós temos algumas bênçãos em nossa vida, nós temos alguns frutos a serem colhidos. A sabedoria, primeiramente, constrói sua casa e a edifica com 7 colunas. Nós entendemos que na numerologia bíblica, o número 7 tem a ver com a perfeição. Então, a sabedoria é a completude, é a perfeição em pessoa. Nós, tendo uma vida sábia, nós temos então a perfeição sendo alinhada em nossa vida, direcionada realmente na direção correta. A sabedoria então faz esse banquete que tem a ver com comunhão, tem a ver com uma vivência diária, cotidiana, em intimidade com a sabedoria, em saber do alto aquilo que nós temos para viver na nossa vida. Aqueles que são ingênuos, naturalmente ingênuos, como todos nós quando nascemos, podem beber da fonte da sabedoria, podem ter a experiência de alguém que ainda pode ser mais velho, mas que não tendo a sabedoria, acaba não sendo uma pessoa sábia, uma pessoa mais nova, que decide viver com a sabedoria em si. Ela pode se tornar mais sábia do que alguém que é muito experiente, mas que não aprendeu com as experiências de vida. Por isso que nós precisamos entender qual é o convite da sabedoria para nós nesse texto, nesse capítulo. Ela vai dizer no versículo 7 que aquele que repreende o zombador traz afronta sobre si mesmo. Vocês se lembram que a repreensão tem a ver com a disciplina. Ser disciplinado é ser repreendido. Mas se a pessoa é uma zombadora, alguém que zomba e não tem o amor, a sabedoria, então de nada vai adiantar você zombar dela. Mas se você repreende e dá instrução ao sábio, então você está fazendo algo correto. Porque o sábio que entende que nele não está toda a sabedoria, mas que ele está cada dia mais próximo dela, de uma vida mais sábia, mais perfeita, então essa pessoa vai agradecer das repreensões que você faz a ela. No versículo 10, mais uma vez, Salomão vai retomar o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, e ele continua aqui falando sobre uma complementação ao temor do Senhor, que é o conhecimento do santo. Conhecer a Deus, que é a sabedoria em pessoa, que é a própria sabedoria, a fonte primordial de sabedoria para a gente, nos dá a sabedoria. Uma vida de intimidade com Deus nos dá entendimento. E assim, mais uma bênção, mais uma promessa de alguém que cumpre princípios está a longevidade, a multiplicação de dias e o aumento dos anos de vida. Se nós somos sábios para nós mesmos, ou seja, nós colhemos frutos da sabedoria, mas se nós somos zombadores, nós também colhemos frutos ruins, frutos de alguém que é um escarnecedor, que abomina uma vida sábia. Continuemos. No versículo 13 está o convite da loucura. A loucura é a mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e segue direito seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Existe aqui um contraste do versículo 1 do capítulo 9 ao versículo 12. Existe o chamado e o convite da sabedoria, e agora dos versículos 13 ao 18 que nós lemos, está o chamado da insensatez, da loucura. Salomão que coloca 2 caminhos para nós buscarmos a nossa vida. Será que nós iremos alicerçar o nosso destino, a nossa jornada de vida na sabedoria, que tem 7 pilares em sua casa que denotam perfeição, a justiça, a integridade, a comunhão com Deus, uma vida de princípios? Ou será que nós iremos
a aceitar, atender o convite da loucura, da insensatez, que no versículo 3 vai dizer que a mulher é personificada como uma mulher espalhafatosa, que não sabe coisa alguma e é tola. Alguém que é insensato, não tem nada a nos ensinar. Alguém que é zombador, que é escarnecedor e que não segue princípios. Na verdade, a insensatez senta-se junto à porta de sua casa e toma um lugar mais alto da cidade, para que todas as pessoas possam ter acesso a ela. E isso é muito comum hoje em dia, não é mesmo? Tantas pessoas que, tendo tanta oportunidade de aprender, tantos livros, tantos vídeos, tantos cursos que nos permitem nos desenvolvermos e buscarmos uma vida mais sábia, mas parece que as pessoas buscam os caminhos mais fáceis, os atalhos, que nem sempre nos levam a lugar mais longe, mas na verdade eles nos levam para o caminho de morte, como o autor vai concluir nessa passagem. Ela vai dizer que aquele que é ingênuo pode vir até ela. Na verdade, é o mesmo convite que a sabedoria faz. As pessoas que são ingênuas, mas que bebem da fonte de sabedoria, se tornam experientes e sábias, ao passo que aqueles que são ingênuos e não têm juízo, ao atenderem o convite da loucura, da insensatez, então colhem dos seus maus frutos de uma vida insensata. Aqui ela vai concluir, no versículo 17, falando que a água roubada é doce, ou seja, é uma vida sem princípios, uma vida que não é pautada por valores éticos que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E o pão comido às escondidas é saboroso, mais uma vez, uma pessoa que se fecha à abertura que a sabedoria tem para nós. Ela vai concluir que aqueles que estão atendendo ao convite da insensatez estão no caminho de morte. Os convidados desse banquete mortal vão para o inferno. Mais uma vez aqui, o inferno tem a ver com lugar de sepultura, lugar de destruição, lugar de solidão, lugar de esquecimento total, de uma vida sem relevância e sem dignidade. Então nós também temos essa mesma decisão a ser tomada, essa mesma escolha, que possamos tomar uma decisão mais sábia e atender ao chamado do banquete da sabedoria. No capítulo 10, inicia-se o contraste entre a vida do justo e do ímpio. Então, não apenas o capítulo 10, mas o capítulo 11, em sequência, vão continuar falando sobre esse tema que é tão importante, que nós possamos, então, entender um pouco mais sobre qual é a característica de uma vida justa e quais são aquelas que simbolizam uma vida de impiedade, para que nós não vivamos assim. Provérbio de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajuda no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Aqui Salomão inicia com uma série de ditos, de provérbios, realmente de palavras de sabedoria que podem nos trazer uma vida de justiça, de integridade e sabedoria. Aqui ele vai começar dizendo que o filho sábio alegra o seu pai. E um paralelismo que antitético, que é dito, né, que a parte de cima, a primeira sentença, é o oposto à seguinte, que vai dizer que o filho sábio alegra o seu pai, ao passo que o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Ou seja, aquelas pessoas que não cumprem princípios, que não atendem à sabedoria, trazem desgosto à sua família, trazem desgosto aos seus antepassados e aos seus familiares. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Ou seja, ainda que aparentemente seja uma oportunidade, algo que seja ilícito, mas que venha a trazer um grande retorno, com certeza vai ser cobrado lá na frente. Por isso que essas riquezas que são conseguidas de forma ilícita não servem para nada, mas a justiça, ou seja, evitar de fato essas pseudo-oportunidades que nos trazem ganhos exorbitantes, nos trazem uma vida de justiça, uma vida de alguém sábio. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Uma vez que nós entendemos que Deus é Pai, que Ele corrige aquele que os ama, nós também entendemos que Deus vai suprir as necessidades daqueles que o amam, dos seus filhos. Por isso que Deus não vai deixar que os seus filhos passem necessidade. Mas a avidez, ou seja, o coração apressado, o coração preocupado dos ímpios, daqueles que não têm contato com a sabedoria, vai ser rechaçado, vai ser abominado pelo próprio Deus, o Criador. Aquele que trabalha com a mão ociosa, que trabalha de forma preguiçosa, displicente, fica pobre. E isso é mais uma promessa, na verdade é mais uma observação que Salomão faz, lembre-se disso, não é um princípio, é uma lei fixa, mas é algo que Salomão percebeu. Então ele percebeu que aqueles que costumam trabalhar de forma preguiçosa e displicente vão ficar pobres,
mas aqueles que trabalham com diligência vão enriquecer. Não necessariamente todo mundo que trabalha de forma diligente, ou seja, que pessoas que trabalham com muita acuracidade, trabalham de forma certa, vão enriquecer. Mas certamente, em contraste com as pessoas que trabalham de forma preguiçosa, elas terão uma jornada, uma carreira profissional mais relevante. Por isso que é tão importante nós sermos diligentes. A diligência não é apenas ter pressa de fazer algo, na verdade, é fazer o melhor que nós temos com as condições com as quais nós nos encontramos. Essa é a raiz da diligência, essa é a raiz de alguém que tem a sabedoria, até mesmo em seu trabalho, em seu cotidiano. Aquele que ajunta no verão é o filho sábio, mas aquele que dorme no tempo da colheita é o filho que envergonha. Mais uma vez lembrando aquela fábula de Esopo, da formiga e da cigarra. A cigarra festeja e dança durante o verão e passa fome no inverno, ao passo que a formiga junta no verão para que no inverno ela não passe fome. Nós também temos essa opção. Dizemos como filho sábio, que vai juntar no verão, ou ser aquele que envergonha, dormindo no tempo da colheita. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. Existem promessas, existem frutos que aqueles que são justos, que praticam a justiça, vão colher frutos para a vida eterna. Mas aqueles que falam coisas ruins, que são os ímpios, a sua boca vai denunciar uma vida de violência, uma vida de insensatez. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quantas pessoas, não é mesmo? Nós lembramos que terminaram a vida de forma errada, que deslizaram, cometeram um deslize qualquer, um fracasso, uma falha de caráter, de virtude no final de sua vida e passaram a ser conhecidos por aquilo. Que nós não façamos isso, que nós não sejamos como essas pessoas, que têm os seus nomes sendo apodrecidos. Na verdade, que nós sejamos como justos, que ao pautarem suas vidas em princípios, elas vão ter essa memória abençoada, vão ser rememoradas como uma forma de agradecimento para as pessoas que irão vir depois dela. Versículo 8. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas os que falam tolices acabam em ruína. Mais uma vez, aquele que tem um coração sábio, que tem a sua afinidade, que busca os princípios, vai guardar os mandamentos consigo, porque a cada momento ele vai pensar, sua consciência vai denunciar, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que a minha conduta, minha ação, minha fala está condizente com os princípios que eu sei que existem? Ou será que eu sou aquele que fala tolices e vai acabar em ruína, que vai acabar com uma vida sem valor? Algo a ser pensado. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Mais uma vez, aqueles que cumprem princípios são protegidos pelas bênçãos atreladas a esses princípios milenares, mas aqueles que os quebram também estão expostos às suas consequências. Há uma vida de alguém que perverte seus caminhos e está inseguro com a sua jornada. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolice acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Mais uma vez, existem vários contrastes entre o justo e o ímpio. O piscar os olhos aqui parece ser uma metáfora a algo dissimulado, a algo ser uma mentira. Então, aquele que pisca os olhos traz desgosto. É uma pessoa que é subversiva, alguém que não trata as pessoas com integridade. E aquele que fala de tolice também acaba em ruína, porque é alguém que não trata aos outros com a forma certa, com justiça e integridade. A boca do justo, em contraste, é o manancial de vida, ou seja, tudo aquilo que a pessoa justa fala, que está no seu coração, vai trazer vida, porque ela vai expressar a vida que há dentro dela. Mas na boca dos ímpios, aqueles que não têm vida em si mesmos, existe a violência. E a violência, então, é perpassada a partir e através das suas palavras. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Todas as pessoas pessoas que têm várias queixas, não é mesmo, hoje em dia. E aqui Salomão vai falar que o ódio provoca conflitos. Pessoas que alimentam o contento em seu coração vão causar conflitos e confrontos com os outros. Mas aquele que propaga o amor de Deus que existe nela, então vai apagar as transgressões, porque nela também há misericórdia, há o perdão e há a graça. Nos lábios do sábio, versículo 13, se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos que não têm juízo. Mais uma vez, o sábio expressa a sua sabedoria também naquilo que ele fala. Essa sabedoria está nos seus conselhos, nos seus direcionamentos que ele dá aos outros, mas a fala dos insensatos é ruína iminente, porque alguém que é insensato é alguém que não faz aquilo que sabe que deve ser feito. E por isso, uma hora ou outra, ele vai cair e não vai conseguir se reerguer, porque não está fundamentado em princípios. Os sábios acumulam de conhecimento,
mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Versículo 14. Versículo 15. Os bens do rico são sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Percebem aqui que existem vários contrastes entre o justo e o ímpio, entre aquele que vive com princípios e aquele que vive sem princípios. Então, nós entendemos a vida justa a partir daquilo que o outro fala, daquilo que ele faz, das reações que ele traz, dos ensinamentos que ele guarda ou daqueles que ele deixa de guardar. E aquele que fala demais acaba caindo em transgressão, porque ele acaba se expondo demais, acaba expondo informações que não são necessárias a serem expostas. Mas aquele que controla a língua expressa sabedoria. A sabedoria também está no silêncio, está em não responder quando é a hora de não responder, quando a pessoa identifica, discerne o período de não responder. Aqui no versículo 22 vai falar que a bênção do Senhor, o Senhor enriquece aqueles que ele concede graça, o dom, a dádiva de enriquecer. E com a bênção financeira de Deus, não há dor. Tantas pessoas que enriquecem por mecanismos escusos, não é mesmo? E a partir dessa bênção, entre aspas, financeira de alguém que enriquece sem princípios, essa pessoa existe muita dor, muito desgosto. Contudo, a bênção financeira que Deus dá, a prosperidade que o Pai abençoa os seus filhos, essa não acrescenta nenhuma dor. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. E aqui eu concluo esse vídeo com esse término do capítulo 10, onde Salomão nos ensina as bênçãos, nos ensina as características de uma vida sábia, de alguém que pratica justiça. Que nós, então, tenhamos um posicionamento correto, seja na nossa comunicação verbal, seja na nossa comunicação não verbal, seja naquilo que nós estamos falando, seja naquilo que nós estamos aplicando, praticando na nossa vida. E assim, nós tendo nossa vida em princípios, com certeza nós seremos pessoas mais sábias e relevantes para a sociedade.